Olá, meus queridos, ligados aqui em mais uma aula com a professora Alciele Nobre, mais uma aula de língua portuguesa. E nessa aula de hoje nós vamos falar sobre a palavra que. Uma palavra tão pequena, mas dá tanta dor de cabeça nas pessoas, é impressionante. As pessoas erram e digo mais, em concurso público ela sempre está presente. Então fique ligado aqui na nossa aula que hoje você vai descobrir duas formas de emprego da palavra que. Gente, a palavra que tem que saber, não tem outra alternativa. Em concursos públicos ela está presente e normalmente ela está presente para você diferenciar tanto a questão morfológica ou, se for um pronome relativo, saber sobre a análise sintática. Em uma outra aula eu vou trabalhar aqui a análise sintática do pronome relativo que, mas nesta aula você vai aprender em que situação ela é um pronome relativo ou em que situação ela é uma conjunção. É bom lembrar que a palavra que ela apresenta outras formas, como pronome interrogativo, palavra expletiva, mas nesta aula nós vamos focar nessa questão de diferenciar entre conjunção e pronome relativo. Por quê? Porque são as formas mais cobradas em concursos públicos. Você tem que saber, não tem para onde correr. Então veja só, eu coloquei aqui essa relação de pronome relativo e conjunção, tá? Lembrando que as conjunções elas podem ser coordenativas, elas podem ser subordinativas, né? Quando ela é coordenativa, faz parte do período composto por coordenação, assim também quando ela é subordinativa, faz parte do período composto por subordinação. E aí nós temos as conjunções integrantes e as conjunções adverbiais. As integrantes estão presentes nas orações substantivas e as adverbiais nas orações adverbiais. Nas adjetivas não, porque é nas adjetivas em que nós encontramos o pronome relativo. Então, primeiro nós vamos entender o que é cada categoria morfológica, o que é o pronome e o que é a conjunção. Gente, o pronome relativo é uma palavra que existe uma vez que ela é empregada para fazer referência a uma anteriormente apresentada, evitando na segunda oração a repetição do termo ao qual faz referência. Então, o pronome relativo sempre está na oração por fazer referência a uma palavra que já foi apresentada. É uma relação de coesão, sim. Só que é uma coesão aí referencial. A conjunção também estabelece coesão, mas é uma coesão sequencial, ou seja, da sequência. A coesão é uma palavra que existe como ligação. Ela liga orações, permitindo a sequência dos termos, né, das orações para compor o parágrafo, e ela também é utilizada para estabelecer uma relação entre dois termos que exercem a mesma função sintática. São, na verdade, as conjunções aditivas, que não é o caso da nossa aula de hoje. Nós vamos trabalhar com a conjunção que. Lembrando, pronome relativo estabelece uma relação de coesão referencial, porque retoma um termo anteriormente apresentado. Conjunção estabelece coesão, mas coesão sequencial, porque ela é utilizada para ligar orações. Então vamos aqui. Nesta frase, você precisa estudar, que é muito importante. Eu estou retomando algum termo anterior ou eu estou dando sequência a essa informação? Estou dando sequência, não é? Olhe que você precisa estudar, eu tenho aqui um elemento conectivo que é muito importante. Observe que eu posso trocar essa conjunção pela palavra pois. Posso ou não posso? Você precisa estudar, pois é muito importante. Por que é muito importante? Então eu tenho aí uma ideia explicativa. Nessa ideia explicativa eu tenho eu tenho a conjunção que estabelece uma relação de coordenação num período composto por coordenação e daí nós temos uma ideia explicativa. Conjunção, certo? Observe só o outro exemplo. Falou que não iria à fazenda no fim de semana. Gente, a conjunção que, e eu vou dizer conjunção porque nós não percebemos que ela retoma um termo anteriormente apresentado. Retoma um nome, porque o pronome retoma um nome.
Então, se não retoma o nome, não é pronome, é uma conjunção. Na verdade, estabelece aqui uma relação entre esta oração e esta outra oração. E aí eu tenho uma relação de integrante. Portanto, o que não é uma conjunção coordenativa como nós vimos na oração anterior. É uma conjunção, também liga orações, mas é uma conjunção integrante. Está aí na relação das subordinadas. Nós temos aqui uma conjunção coordenativa, porque está no período composto coordenado, e nós temos aqui uma conjunção integrante subordinativa, porque está no período de subordinação. Falou o quê? Que não iria à fazenda no fim de semana. Então, essa oração se subordina a essa. Daí nós temos a oração subordinada, substantiva. E quem faz esse nexo entre as orações é a conjunção integrante. Retomando, tanto esta palavra como esta não retoma um termo anteriormente apresentado, apenas cumpre sua função de conjunção, ligar orações. Ok? Vamos para os dois casos aqui. Acabei de lavar o vestido que você me pediu. Olhe que a palavra que, tudo bem que estabelece uma relação entre as orações, porque o pronome relativo cumpre também este papel, né? Estabelece essa coesão, evita a repetição de um termo. Mas, por evitar a repetição de um termo anteriormente apresentado, a função do pronome relativo é substituir um substantivo, ou palavra de valor de substantivo. E aí, nitidamente, nós percebemos que a palavra que substitui vestido, o substantivo vestido. Ó, acabei de lavar o vestido que você me pediu. É bom lembrar que se não houvesse o pronome relativo, as frases ficariam muito cansadas e fragmentadas. Seria mais ou menos assim: acabei de lavar o vestido, você me pediu o vestido. Não fica fragmentado? Então, o pronome relativo existe para evitar isso. E aí nós percebemos a diferença entre um que conjunção e um que pronome relativo. No outro caso, esse caso aqui é interessante, que tem de gente que erra nas questões de concurso público que pede para identificar esta palavra como pronome relativo. E digo mais, as bancas vêm fazendo isso porque é uma pegadinha para algumas pessoas. Gente, esse O aqui, antes de explicar o pronome relativo que, ele é um pronome demonstrativo, ele tem valor de aquilo, de aquele, não é artigo, não é pronome oblíquo, não é. Diz o seguinte: não sei o que você está querendo dizer. Eu não sei isso. É mais ou menos nessa ideia. E o pronome relativo, esse que está aqui, ele se relaciona sempre com o pronome demonstrativo nessa condição. Então, esse pronome relativo, ele continua a cumprir o seu papel, que é o de retomar um termo anteriormente apresentado. Eu falei aqui que o pronome relativo, ele substitui um substantivo ou palavra de valor substantivado. E aí o pronome demonstrativo está cumprindo um papel de substantivo aqui, porque ele não está acompanhando nenhum nome. O pronome relativo, ele retoma o pronome demonstrativo e daí nós temos o que, sim, como pronome relativo. Então, eu espero que tenha ficado claro aqui para vocês, que vocês tenham compreendido, sim, a diferença entre conjunção e pronome relativo, porque é evidente que num concurso público em breve que você fará, ou em outro tipo de atividade de língua portuguesa, você vai sim encontrar questões que abordem isso daqui, ok? Compreenderam bem o conteúdo? Conjunção e pronome relativo? Ótimo, pessoal. Deixa seu like aqui. Deixem aqui sim comentários, eu amo ler os comentários que estão aqui no nosso vídeo. Ah, não se esqueçam, na nossa página no Instagram tem também muita dica de língua portuguesa. Eu digo sempre, hoje só não aprende língua portuguesa quem não quer. E mais aqui no nosso canal de língua portuguesa, um canal da professora Alciele Nobre, fica muito, mas muito fácil para você. Tchau e até breve. E não se esqueça, se inscreve sim aqui no nosso canal, eu conto com você.